esse Lorde, mas não deu jeito, foi garantido. O Real Stars pegou 1-0 em cima da DreamHack nessa fase de grupos, né? Exato, e a DreamHack que ainda assim estava um pouco melhor nesse começo de jogo, garantindo alguns objetivos, porém, cada vez mais a Real Stars foi mostrando o jogo, foi mostrando o potencial e não estava encaixando bem aquela sinergia com o próprio Raze e com o time. A gente viu diversas vezes o Raze sendo muito agressivo, sendo muito bom no que ele faz, né, de ser agressivo, porém o time acabava não acompanhando. A gente viu diversas vezes o Frost até mesmo mais, né, na postura, mais ainda assim, né, no posicionamento. Por quê? Porque tinha ali aquele alvo principal, a Sissi, que estava incomodando demais esse jogo. Sim, a Mati fez uma Sissi com muita maestria, jogou extremamente bem. E não só isso, a gente conseguia ver o Cry com o Tigreal dando, assim, muito trabalho, conseguindo pegar, às vezes, as pessoas na hora certa, dando o engage que fazia ali a diferença. Então, parabéns para o time da Real Stars, que trouxe um super jogo, uma super composição. E mostrou que não é só esse monte de herói meta que tá na sua comp que vai trazer esse medo. A gente vai bater de frente e dar uma resposta. Estavam com dois bonecos muito fortes que a gente viu. Novari e Cloud, que tem uma taxa de sucesso até então gigante. E o Nolan, que deixou saudade mais uma vez. É, rapaziada, e ainda assim, mesmo com... Falando ainda assim desse Nolan, a gente sentiu saudade, né? Queremos ver um assassino, e a gente não viu esse assassino fazer um trabalho tão efetivo. Ainda assim, sabendo que tiveram ali aquela oportunidade de um objetivo mais cedo. Conseguiram a primeira Turtle, mas e o resto? Exato. Se você deixa em aberto, o time que tá contra você pega esses ganchos e abre uma grande vantagem, que vantagem muito grande também era de gold um na frente do outro. A gente consegue ver que tinha aqui para Real Stars 54k, né? E pro lado da DreamHack 47. Então, 7k de gold faz grande diferença e as builds estavam um pouquinho desequilibradas, né? Nem me fala, porque ainda assim eram 8 torres de diferença, 8-2, né, na questão de torres, 3 lords, 2 tartarugas contra uma, e ainda assim a pressão da selva, porque esse roxo e esse laranja aí não aguentaram nada. Fora as itemizações, que chegamos naquele momento de jogo que até, né, se estendeu um pouco mais, porém o Papadog tava ali desfalcado, tava com menos um item, tínhamos ali no máximo no Raze, que era o melhor ali assim em questão de... né, assistência do seu time, estava ali realmente mostrando o jogo, comparado ao Cry, que a gente não viu a nenhum momento, e um Cry tava lá, olha lá, 1/1/3 e tinha mais item. Exatamente. E ó, os itens parceladinhos, né? Como a gente gosta de ver, mas realmente essa diferença, né? Principalmente no tanque, alguém que tá fazendo a front consegue segurar mais, faz com que você force ali gastar muitos recursos em cima dele. E você sem recursos, às vezes você sem um feitiço ou a ult na hora certa, acaba tomando uma virada, né? Então, danos que foram dados em heróis. Do lado da DreamHack, como foi dito, o Rainbow, que estava sempre muito bem posicionado, mas o dano da Real Stars foi também bem dividido entre 3 pessoas. Foi bom. Novari aí, Cláudio. 58, 57, 56, né? Amati, Dragon e Adrian. Enquanto apenas o Rainbow ali que realmente causou, né, o maior dano da sua equipe, também ele que teve mais liberdade durante o jogo, né, pra, né, mobilidade a isso. O Frost, eu vi cada vez mais ele muito acuado, muito apenas receptivo, cada vez vendo o pessoal chegando até ele para poder fazer alguma coisa e se não chegassem nele, não ia participar. No final, acabavam ali pegando o Raze fora de posição e não tinha como ele fazer algo porque estava esperando uma reação adversária e no final ficou, vou, não vou, o mar fechou e aí como é que faz, né? O Zebreu passou. Vou, não vou, fiquei. A Carla entendeu a referência. Exatamente, e agora trazendo aí na telinha de vocês, tem o maior tanque que temos o Fredrin, que conseguiu fazer um papel muito bem feito, mas bem equivalente a ele, a Sissi. Sissi que tem um heal muito forte, que a gente vai ver mais pra frente, mas tomou um belo de um dano pra Real Stars. Ambos, né, tanto o Papadog quanto o Dragon fizeram essas linhas de frente e ele ficou entre 117 mil de dano recebido do Papadog e 101 mil da Sissi. Mas ainda assim, quesito de regeneração, acredito que a Sissi tenha curado muito mais que o Zong, né? A passiva da Sissi faz com que ela cure mais facilmente do que o Yuzong, que precisa ali marcar uns stacks e às vezes é mais complicado, tem muito mais a ideia de mecânica. Sobre dano em torres, tá ali, 3.1k de dano essa Sissi, porém o Adrian participou ali de 15.8
10k de dano, 73%, enquanto a gente vê pela DreamHack o máximo de dano ali foi 1.3 do Papadog e no máximo o Zizi com 840. Então, vê se para de dar dano em torre e começa a assassinar os outros aí. Curioso que a gente costumava ver, né, o ADC focado, né, pra também derrubar um pouco mais a torre. E a gente vê que o Rainbow teve 0 participação em dano em torre. Mas muitos dos curiosos estamos nós para saber as curas, né? Então, já ponho aí na tela. Cura da Cici continua sendo um absurdo, mas o Fredrin se sobressaiu. Com certeza. E aquela diferença que a gente está falando sobre o exemplo dos XP, né? Como é muito mais fácil para a Cici com a sua passiva regenerar muito mais, enquanto o Yuzong tem uma dificuldade maior ainda por conta de poder que estacar, jogar habilidades, ataques básicos, para poder ter aquele benefício da cura. Óbvio, a cura dele é muito mais potente, só que a potência da cura da Cici já vai desde o level 1. Sim. Já tá na sua passiva. Mas vamos lá. Aí fica nisso tudo. Fora o Rainbow que tem bastante escudo, né? A gente sabe que cada dash que ele causa vem ali um escudo a mais para ele poder absorver. E não foi dessa vez a equipe da DreamHack Ice. Vamos ver se pro segundo jogo eles conseguem. Mas até lá, vitória Real Stars. Exatamente, né? Carlinha, por favor. Não, eu ia só matar a curiosidade da galera ali do chat, que eles estão mais essa DreamHack tá esquisita. Então, tipo assim, gente, a DreamHack Ice é outra DreamHack, no caso, né? São dois... Está dentro da organização da DreamHack, mas é um outro time, né? Não é o DreamHack formado e representando o Brasil, né? Tem a DreamHack Ice, que é ali o time da Argentina. Eles jogam defendendo ali as bandeiras da Argentina. E a Real Stars tava a bandeirinha do Brasil ali, que a galera também estranhou e ficou falando muito no chat. Mas na verdade a Real Stars é um time peruano. Não olha pra mim, não. Quem tem de bandeira é o Benny. Se não me engano, a Real Stars é um time peruano, não é um time brasileiro. A galera também tava meio se estranhando ali. E por fim, trago mais notícias do chat, que é o abrasileirado de Arlott. Deram a melhor sugestão que eu vi, que Qual foi? Arlindo. Arlindo é Meu perfeito. Deus, genial, Arlindo cara. é perfeito. Nossa, E a gente vai voltar, se tiver na próxima partida, voltaremos de Arlindo já afiado na ponta da língua para não Nossa, cara. decepcionar ninguém. Perfeito. Mas, falando aí, fala de um, fala de outro. Vamos falar do MVP? Então, MVP na tela e não poderia ser outra pessoa. Adrian 1/0/6 no seu KDA, 100% de participação nas kills. E que Cloud! Esse Cloud aí, além de demolidor, fez bastante aí para limpeza de wave, controle de rotas e até mesmo as teamfights, porque boa parte dos allies que a gente vê, ele ali realmente sozinho, focando ali o próprio Raze fora de posição, junto ao seu time, né? Teve um foco muito bom, ou também ali para causar muito dano nos adversários e fazer esse objetivo acontecer. E aí a queda do Cristal, e a gente vê como ele, né? Por mais que não seja aquele fator carregador, estar 10/todos na partida, não. Ele foi lá. A última série do dia com 2-0. E bora, melhores momentos na tela para vocês e um momento em que a DreamHack estava muito bem na partida, porém, realmente o que impactou muito sobre a vitória da Real Stars foi como o Zizi acabou sendo afetado. Deram muito desse valor para até mesmo o Brody, né? Mas ainda assim ele sozinho não carregava a partida, pelo menos não quando o jogo bate após os 20 minutos. E aí sim, ficava cada vez mais difícil após a equipe da Real Stars fazendo mais defesa. Quanto a isso, o Zizi diversas vezes, na realidade, com um grande problema de posicionamento, né? Toda vez ele estava lá sendo pego fora de posição, ou então até mesmo não tendo ali naquele momento solitário para poder fazer sua selva, trocar uma ideia com os buffs, não deu certo para ele, então apanhou demais. Ele sentiu muito na pele isso, então infelizmente não foi dessa vez no Max Ice, e parabéns Real Stars pela leitura de draft e boa execução. Foi uma montanha-russa, né, esse jogo. A gente teve aí um começo bom para Real Stars, com essa Sailda invadindo. Aí depois, DreamHack consegue voltar com o crescimento do Brody. Mas a Real Stars lê muito bem o quanto o Brody estava muito forte. E aí, a Hilda ia pra cima do Zizi pra tirar essa Joy. E o resto do time, meu amigo, ia todo mundo pra tirar esse Brody da luta. Teve muitas lutas que o Rainbow não conseguiu lutar a luta inteira. Ele teve que acabar saindo, porque senão ele ia ser abatido. Acho que um ponto importante a ressaltar também é que a DreamHack ela se dividiu muito entre as TFs. Enquanto a Real Stars jogava um jogo mais em combo, a DreamHack ela se separou bastante. E aí acabava acontecendo alguns pick-offs indesejados e foi onde a Real Stars ganhou vantagem, não numérica em kills, mas em sim em partida. Indireta pro Zizi, fofa? Fala direto. Zizi realmente estava muito mal posicionado, né? O CB também comentou. Só se fala disso.
Coitado. Tô brincando, poxa. Mas, gente, não teve jeito, né? Infelizmente. Vou comentar ainda que eu senti falta um pouquinho do Frost nessa partida. Acho que ele tava com a Valentina, mas estava um pouco restrito. Vi ele usando bastante a ult, né, do Yuzong, mas usando também para sair de algumas enrascadas que ele tava ali. Então, Não tava muito falando aí, favorecido. estatísticas, vamos de build primeiro, 2-0 para Real Stars, mas olha que interessante. 21 minutos e a Novaria ainda tava faltando um itemzinho. Vendeu, né? Perdão? Ele... Deve ter vendido. eu não, Deve ter vendido, provavelmente. eu não, Trocando não me gelinho recordo, e mas imortal. imagino que ele deve ter vendido, né, pô? Com 12 mil de ouro, Sim, ele consegue um então item ele com 12 mil. consegue Ou ter meio vendido e... sim. Né? Talvez ele tenha feito um imortal e depois foi vender pra gelinho. Aí acabou o jogo, vendeu o gelinho também, não tem problema, já ganhei, né? Então, enfim. Exato. Vai nesse sistema. Enquanto isso, nosso meninão Frost lá do outro lado, com 10 mil de gold, faltava um meio item ali, né? Pra ele conquistar ali o potencial completo da Valentina, perdão. E ainda assim, a gente tem a Joy do Zizi, que coitado, ainda assim faltou meio item, mas até ele completar, fazer esse quarto, quinto item, quando ele conseguiu fazer, a gente viu o impacto que ele tinha junto ao seu time. Mas cada vez que ele tinha uma teamfight boa, levava de repente a própria Novaria ou até mesmo levava o Harriet, ele acabava sofrendo uma penalidade depois. E com isso, cada vez mais controle de mapa da Real Stars, faziam Lorde, faziam torres e depois ganharam o jogo. Exatamente. E gosto de deixar, né? Vou falar aqui por um destaque pro Raze, que via ele fazendo um jogo excelente. Ele tá aí com uma build muito boa pra Ruby. Senti falta ali daquele famoso machadinho para que ela pudesse curar mais, né? Que pudesse também participar. A gente sabe que ela tem grande potencial de cura, mas ele tava num foco totalmente tanque. Teve um desempenho muito interessante, mas não deu ainda, não foi o suficiente para segurar a DreamHack Ice nessa briga contra a Real Stars. Você acha que foi o quê? Estratégia ou comp? Eu acho que foi falta de um pouquinho de cal. Eu senti muita falta de comunicação e talvez o pessoal lá de fora não esteja acostumado com o estilo de jogo do Raze. Pode ser. K, estratégia comp? Cara, Aonde eu acho que um pouquinho dos dois, porque pra mim a estratégia já começa ali no draft, né? Picks e bans pra mim é um dos momentos mais importantes de estratégia. Sim. Porque tudo que é definido ali é o que você vai continuar pro resto da partida. E como eu disse, eu particularmente não gosto de Valentina sendo escolhida tão cedo, se você já não tem ultimates tão fortes assim pra você pegar do outro lado. Então, eu acho que isso pecou um pouquinho, já essa estratégia desde os picks e bans. E depois, na hora de executar, eu acho que a Real Stars soube executar melhor o mid late game, soube abusar muito em cima desse Broad, que era o que a DreamHack tinha ali de grande potencial no mid lane. Depois acabou que o Zizi até apareceu um pouco, fechando os itens, que nem o Henrique comentou. Mas aí, meus amigos, já tinha passado muito tempo de partida. Ele estava muito atrás e estava muito mais difícil para ele, porque a equipe adversária, até ele chegar no Power Spike dele, a equipe adversária já tinha fechado defesa. Então, Sim. acho que um pouquinho dos dois, assim. Falando do Broad, mostrou ali que ele foi top dano do time dele, tava com 134k de dano. E do outro lado da Real Stars, o top dano foi a Novaria com 104, que pelo que já temos visto, só no efeito dela de poke, as skills que ela usa, já dá um belo de um dano. E agora os tanques. O Papadog tancou quase 200 mil, a gente viu, né? Ele se jogava lá no meio, usava a ult, acabava saindo vez ou outra, mas algumas vezes foi eliminado. E também lembrando, né, pelo lado, tanto o Amat quanto o Adrian foram os tops danos, né, da equipe, enquanto a gente só viu o Rainbow ser tão diferente, assim, em questão de dano completo, porém o Frost, que era esse segundo mago, essa segunda aposta até mesmo para a equipe da DreamHack Ice, não performou também, não causou tanto dano. Mas, pelo menos questão de tanque, tá aí vocês mostrando 178 mil o Papadog, Dragon ainda assim com 118, porém o Cry 198 mil, família. Esse sim apanha. Apanha, mas tem ali aquela passiva, né, que a gente adora, que entra numa multinha e consegue ter uma ajuda, mas o que não consegue ter ajuda é torre, que depois que recebe dano, caiu, acabou. Então, a gente põe aí o destaque pro Adrian, que fez o seu foco, fez o seu trabalho muito bem feito, conseguiu levar, né, focar várias torres, eliminar, e junto o Dragon, né, do time. Mas do lado, o Rainbow tentou, mas depois dos 10 minutinhos, houve ali um
travou. A DreamHack não seguiu derrubando as torres, o carreto de demolições. Coitado, não tinha muito o que fazer da parte dele, né? Eles começaram a andar muito em time e a DreamHack foi mais reativa, né? Esperava muito o que tinha a oferecer a Real Stars. E no final, eles acabavam ganhando muito dessas teamfights. Vamos ver então quem curou bastante. Dentre todo o time, o Zizi ainda assim a gente sabe como escudo, né? Cada dash que a Joy faz tem aí uma porcentagem em escudo, e nisso foi mais que o suficiente ali para ele conseguir esses 45 mil, fora também algumas itemizações para regeneração. Fora isso, a gente tem o Cass com 66 mil, a gente sabe como funciona o Fredrin, muita força de regeneração, porém também temos o Cry com a sua Hilda, que fez um ótimo trabalho. Com certeza. Gosto muito do desempenho, né? Gosto muito do que foi apresentado. Muito obrigada por ter trazido uma Hilda colocado pra gente, que pode abrir aí para diversos times, diversas possibilidades, né? Do que pode ser encontrado ou não. Mas que eu fico muito curioso, a gente sabe que a Real Star já está de parabéns. Mas eu quero dar parabéns pro MVP dessa partida, que não foi ninguém mais, ninguém menos do que o Adrian de novo. Adrian que tava com o Harit, ficou com um KDA de 7/2/7 e 100% de participação nas kills mais uma vez. Ótimo criador de conteúdo. Excelente. Pra mim, pra mim ainda vale Excelente. menção honrosa pra essa Hilda, tá? Ela fez um Boa, papel muito verdade, bom. verdade. Não é a Hilda Furacão, mas destruiu a partida. Que bom isso, cara. Muito bom isso aí, hein? Muito bom. Muito bom. E é aquilo, né? Realmente, se não fosse por essa chave de nerfar cada vez mais e atrasar o jogo do Zizi, também talvez o Adrian não tivesse esse espaço para poder fazer o que ele fez no jogo e aí sim ter esse 5 contra 5 que a gente tanto queria ver. Parabéns, Real Stars! Eles garantem 2 pontos na sua tabela, estão ali junto com outros, né? Que ainda assim no dia de hoje nós tivemos pela Intel a tabela B, só um time mesmo que acabou empatando. Boa. Sim. A gente consegue ver que o último jogo foi encerrado, né, com 2-0. A gente que estava vendo do grupo B